Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Que alegria estarmos na casa do Senhor hoje, né, amados? Que presente de Deus para nós. Vamos abrir a palavra poderosa do Senhor no livro de Isaías, capítulo de número 40. Aleluias. Todo mundo encontrou Isaías 40? A partir do verso 28, nós leremos após a oração. Pai, nós te agradecemos desde já, Senhor, pela revelação da Tua palavra, pela visitação do Teu Espírito, pelo Teu poder, a Tua graça, que já vem sendo liberada sobre nós, mas que em especial, na palavra rima que aprove o Senhor preparar para nós nessa noite, virá e fluirá do Teu Espírito Santo, Senhor, sobre cada um de nós. Que em nome de Jesus os nossos pensamentos estejam cativos à vontade de Jesus Cristo, obedientes a esta vontade, Senhor. Que todo impedimento, Pai, que todo mal, que toda incredulidade, que tudo que venha para impedir a nossa compreensão e o nosso alimentar-se do Teu pão, da Tua palavra, seja repreendido agora em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. No verso 28 diz: será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eita glória, alguém glorifica aí esse Deus. Amém. Podemos dar graças a Deus. Aleluias. Amados, essa palavra, ela é para nós todos os dias nos lembrarmos o quanto nós somos frágeis, vulneráveis e o quanto nós nos cansamos tão facilmente. Não é verdade? Por tão pouco a gente sente o cansaço, a gente sente a fadiga, por situações tão pequenas, às vezes a gente já se entrega. Eu estou cansado disso. Eu mesma me pego várias vezes na semana dizendo: não, estou muito cansada disso. Não, já cansei disso. Não, já cansei daquilo. Já cansei de fulano. Já cansei de cicrano. Sim ou não? Só sou eu que canso das pessoas aqui? Vocês também se cansam? Tem mais alguém como eu? Tem alguém? Oh, glória! Oh, Jesus! Não sou a única pecadora aqui. A gente se cansa. E aí a gente precisa entender que é da nossa natureza esse cansaço. Que a gente lida com isso mesmo, que é normal e é natural. A questão é que a gente precisa buscar no Senhor esse fortalecimento para que a gente lide com isso da maneira correta. Hoje é terça-feira. Fala sério se aquele gás da palavra do domingo não já começou a dar uma baixada. Já segundou, e a segunda já veio com cara de segunda, e já veio com aquele monte de demandas, e a rotina já voltou com tudo, a todo vapor, e você já começa a se sentir cansado. Só eu? Estou amando a empatia da galera hoje. Deus é bom. Glória a Deus. É por isso, gente, que a gente precisa de fé. É porque muito mais do que nós precisamos de fé, para a gente conseguir conquistar milagres, para a gente conseguir conquistar as bênçãos do Senhor, aquilo que Ele tem preparado para nós, para a gente acessar essas promessas, para a gente ser qualificado para viver essas promessas, para a gente ser preparado para pisar e para chegar à terra prometida, a gente precisa dessa mesma porção de fé para continuar, para ficar parado onde está, para perseverar, para não desistir. Sim ou não? Amém? Por isso o tema da nossa mensagem hoje é: não desista no meio do caminho. Diga isso para duas pessoas.
Não desista no meio do caminho. Glória a Deus. Eu amo esse verso 31, ele é muito pregado, é muito comum a gente encontrá-lo nos caminhões, nas placas, até decorativas, né? Mas a gente vai estudar ele um pouquinho mais a fundo, justamente na minúcia ali de cada parte desse verso. O primeiro ponto do nosso aprendizado de hoje, com esses versículos que nós lemos, é que Deus não se cansa. Fala para alguém isso, Deus não se cansa. Mesmo que nós estejamos cansados, Deus não se cansa. E é isso que Isaías nos lembra aqui. Perceba que ele pergunta, começa no verso 28, a nossa leitura diz assim: será que você não sabe? Perguntei para alguém, será que você não sabe? Agora pergunta assim para ela, ou para ele: nunca ouviu falar? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e Ele nem fica exausto. Ele não se cansa. Eu e você fatigamos da nossa rotina, das nossas emoções. Às vezes você está de férias, você está sem fazer nada, você está numa viagem maravilhosa, mas você cansa até de estar fazendo algo que é bom, algo que não requer tanto de você quanto a sua rotina maçante do seu dia a dia, dos seus afazeres, do seu trabalho, das suas ocupações, da sua lida com os filhos, com o marido, com família, com pais, com irmãos. E aí você precisa se lembrar que Deus não se cansa, mesmo quando nós nos cansamos. Mesmo quando a nossa fé desanima, mesmo quando a nossa fé está cansada, mesmo quando você está cansado de esperar que o Senhor responda, que o Senhor ouça, que o Senhor faça. Isaías nos lembra que Deus não se cansa e nem fica exausto. Será que tu não sabe disso? Será que você nunca ouviu falar disso? Não existe algo que Deus não possa fazer, por mais que nós estejamos cansados de lutar por esta causa. Faz assim comigo, entre aspas, lutar. A luta não é nossa. A luta é do Deus que não se cansa e nem fica exausto de lutar. A luta é do Deus que nós declaramos há pouco em adoração, que é vitorioso. Por que nós achamos que podemos nos cansar de lutar por algumas coisas? Porque eu já estou cansada de batalhar para conseguir isso. Porque eu já estou cansada de orar para que isso aconteça. Você está orando para o mesmo Deus que Isaías diz que não se cansa, não fica exausto, que é vitorioso, que é poderoso, que é eterno? Ou para que Deus você tem dispensado as suas orações? Você tem devotado a sua fé e a sua esperança? Onde é que está? Você está devotando a sua fé e a sua oração aos pés ou ao altar de um Deus que se cansa e que fica exausto como você e eu? Nós precisamos entender que Deus não se cansa, não fica exausto, é eterno, é poderoso, mesmo que nós estejamos cansados. E Ele tem para nós a porção que nós precisamos. Ele diz: olha, você pode ser fortalecido em mim, você pode descansar em mim. E aí no verso 31 ele entrega: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Quem é que tem as suas forças renovadas, igreja? Aqueles que esperam no Senhor. Se nós não temos recebido essa porção, se nós não estamos sendo renovados, alguma coisa está errada na nossa relação com Deus, algo está errado no nosso entendimento e na nossa aplicação de fé na nossa vida prática. E isso não quer dizer que eu e você não vamos mais nos sentir cansados, exaustos, exauridos. Não. Isso quer dizer que nós vamos entender e saber exatamente aos pés de quem nós lançamos esse cansaço. Aos pés de um Deus que não se cansa. Nós não temos o direito, e olha como nós somos petulantes, olhando para a minha vida, para as minhas palavras, para as minhas atitudes. Quantas vezes eu já expressei ao Senhor estar cansada de alguma coisa?
Entende? Entende como nós pecamos contra Deus quando nós fazemos tal coisa? E sim, você deve ser honesto e dizer: Senhor, eu estou tão cansada hoje. Senhor, hoje é tão difícil para mim chegar aqui. Senhor, é tão difícil para mim hoje servir. Mas eu não poderia, diante de um Deus que não se cansa e que tem poder o suficiente para me renovar, dizer: eu não irei, eu não farei. Eu não poderia, eu não conseguiria. Eu preciso entender como entregar ao meu Deus o meu cansaço, sem deixar de entregar a renovação e a força que Ele traz para mim no mesmo momento em que eu confesso tal cansaço, tal dor, tal fadiga, tal sentimento, tal situação. É quando nós lançamos aos pés de um Deus que não se cansa, com essa compreensão clara, que a situação muda. É quando nós entendemos que agora é poupar força para fazer para você, poupar força naquilo que é teu, para você entregar essa pouca força aqui no serviço para o Senhor, naquilo que o Senhor te requereu, naquilo que Ele te chamou, naquilo que Ele te confiou, naquilo que Ele te enviou, naquilo que Ele te capacitou, naquilo que Ele te designou para fazer. E quando você muda a prioridade, quando você diz assim: não, porque primeiro eu tenho que arrumar toda a minha casa para eu ir, ajudar a lavar a igreja, quando aqui tiver tudo pronto, tudo limpo, aí eu vou, aí eu chego lá. Queridos, se eu fizer isso, eu não consigo fazer aqui, porque eu me canso. Então eu tenho que assim, se hoje eu vou, galera, hoje é aquele dia, não limpo nada, lavo o que é necessário, faz o que é necessário, porque eu vou fazer lá. E quando eu volto, sabe o que acontece? Aquela pessoa que estava cansada, exaurida, que deixou de fazer, que passou o dia tentando recobrar força para entregar ao dono da força e do fôlego, recebe uma porção tão dobrada de força que eu faço com uma leveza, e que quando eu termino está absolutamente tudo feito, e não existe cansaço. Não existe cansaço, existe renovo, existe renovação, existe fortificação. Mas a gente custa entender como o Senhor trabalha. A gente custa entender a dinâmica, a matemática, o relacionamento com o Senhor. E é como se relacionar com qualquer pessoa. Nós não gastamos a entender como o nosso cônjuge funciona, o que vai funcionar para ele, o que vai levá-lo a dizer um sim, um não, a validar ou não validar quando a gente quer que ele valide ou não valide, sim ou não? Você sabe como dizer, você sabe que estratégia usar, você sabe o dia de não dizer, porque ele não está num bom dia ou porque ela não está num bom dia. E por que com Deus nós não queremos gastar tempo a entender e se relacionar com Ele da maneira correta? De saber que, diferente de nós, não existe o dia e a hora para você pedir, para você falar, para você ser sincero, para você se doar, porque você vai sempre ter a garantia do retorno e numa proporção infinitamente maior do que você pode entregar. Porque tudo que você tem, você recebeu dele. Ele é a fonte inesgotável, Ele não se cansa. Aqui diz, Ele fortalece o cansado, dá vigor ao que está sem forças. Ele não diz assim, olha, acrescenta força àquele que está mais ou menos. Ele pega aquele fortão lá e Ele dá mais uma força para ele virar um super herói, um super crente. Ele dá força é para quem não tem força, é para quem é capaz de reconhecer que é fraco, que depende, que precisa, que sem Ele não vai, que sem Ele não faz, não dá conta, não é capaz. Aleluias. Glória a Jesus. A promessa do Senhor, eu amo que ela é feita para os que esperam nele. O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra, Ele não se cansa, nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Mas aqueles, verso 31, que esperam no Senhor, renovam suas forças. Sabe, muitas vezes nós não estamos esperando em Deus e estamos esperando as forças serem renovadas. Nós precisamos de descanso físico, nós precisamos de autoconhecimento, nós precisamos de autocuidado, mas a gente precisa saber delimitar exatamente onde uma coisa termina e a outra começa. Nós precisamos entender exatamente quando o nosso cansaço é falta de Deus. Nós precisamos entender exatamente quando a nossa exaustão e a nossa fadiga é a falta de lançar aos pés do Senhor, do Deus que não se cansa, aquilo que está trazendo cansaço sobre nós. Porque é um cansaço que nos paralisa, é um cansaço que
bloqueia o nosso relacionamento, a nossa intimidade, a nossa comunhão com Ele, com o Espírito Santo. E a palavra dele não nos deixa enganados ou confundidos. Você não vai receber força, você não vai receber renovação se você não estiver esperando nele. Ele diz que mas os que esperam no Senhor. Se a tua esperança está em outra coisa, está em alguém, está no teu braço, está no teu conhecimento, está no teu network, está no teu QI, está no que você quiser atribuir, não vai vir força, não vai chegar força, não vai ter pílula que dê força, não vai ter soroterapia que traga força, que só Ele pode renovar. A gente não precisa ficar iludido, a gente precisa ir para o lugar que a gente sabe que tem cura, que é fonte inesgotável. E Ele diz o que é para nós? Tópico 2, diga para o seu irmão: esperar em Deus não é ficar parado, não. Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Mas como é lindo que o Espírito Santo nos lembra e nos ensina que não é ficar parado, esperar em Deus. Eu agora estou com essa situação, eu vou esperar no Senhor. Porque eu ouvi a pastora Ramila pregar e eu entendi que eu tenho que esperar no Senhor. Porque se eu esperar, eu vou receber força. Fala para o seu irmão: sabe de nada. Não se engane, querido, querida. Ele diz assim: aqueles que esperam no Senhor receberão força, serão renovados. Mas será que esperar no Senhor é, por exemplo, deixar de orar? Deixar de viver o teu chamado? Deixar de cuidar das pessoas que o Senhor te confiou? O que na sua concepção é esperar no Senhor? Eu acho que eu vou esperar no Senhor aqui um pouquinho, enquanto a pregação acontece aí no intelecto de vocês. Já pensou se a gente fizesse isso nas áreas da nossa vida? Eu vou esperar no Senhor, estou esperando aqui. A pregação vai sair, todo mundo vai receber por telepatia. Espírito Santo, se nós ficássemos esperando no Senhor como nós realmente devemos esperar, nós estaríamos inseridos numa realidade totalmente diferente. Sabe, esperar em Deus, fala para o seu irmão de novo: esperar em Deus não é ficar parado, não. A gente espera enquanto ora, a gente espera enquanto serve, a gente espera enquanto obedece, a gente espera enquanto lê a Bíblia, a gente espera enquanto ama, a gente espera enquanto vive, a gente espera enquanto se doa, a gente espera enquanto também recebe. E a espera no Senhor não é sinônimo de paralisia, de estagnação. A espera no Senhor é uma comunicação clara da sua confiança em Deus, é um entendimento claro de onde a sua força virá, a sua renovação virá, enquanto você ora, apesar de ainda não estar vivendo o que tem promessa para viver. Enquanto você continua, apesar das circunstâncias quererem parar você. Enquanto você decide não fazer aquilo que a sua carne quer, que o seu inimigo quer, e vai viver aquilo que Deus quer para você, mesmo que você esteja se sentindo cansado. Espera em Deus, fala para o seu irmão: espera em Deus, mas espera do jeito certo. Espera vivendo aquilo que Ele tem para você. Se esse é o tempo que Ele te deu para se calar, espera no tempo caladinho. Se esse é o tempo que Ele te deu para chorar, espera chorando bem muito. Se esse é o tempo que Ele te deu para sorrir, espera gargalhando. Obedeça. Espera fazendo a vontade de Deus e estando no centro da vontade de Deus. Nós não podemos conceber e esperar no Senhor de uma maneira diferente disso. Diz todo o que a palavra dele nos diz, diz todo o que o Espírito Santo dele testifica ao nosso coração, todas as vezes em que nós acordamos e recebemos fôlego e misericórdia para viver mais um dia. É para viver esperando no Senhor. Mas se você esperar no Senhor pelo seu trabalho, ficar sentadinho, o seu trabalho vai bater na sua porta para te chamar: vem cá, deixa eu colocar o seu dedinho para você não perder o dia de hoje. Para você não ganhar uma falta, uma advertência, não perder um dia do seu salário, vai fazer uma falta no final do mês. Porque com o Senhor,
Não dá para ir mesmo quando não está legal, mesmo quando está cansado, mesmo quando a cabeça está doendo. Ponto, check, ponto. Não falta. Mas para esperar no Senhor, não dá para ir, porque hoje está doendo demais, porque eu estou cansado hoje. Lógico, vai ter dias em que você de fato vai precisar respeitar os seus limites. Vai ter dias em que você precisa parar, porque inclusive o próprio Deus nos ensina a descansar. Mas descansar do jeito certo. Fala para o seu irmão, descansa do jeito certo. Descansando e esperando no Senhor para que você receba o fortalecimento de que você precisa. 3, Deus renova forças diferentes para momentos diferentes. E agora que nós vamos entender as linhas do verso 31. Diga assim para alguém: Deus renova força diferente para momentos diferentes. Amém? Olha só as 3 figuras que o texto do verso 31 traz para nós. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Nós entendemos bem o que é esperar no Senhor, né, igreja? E aí nós temos a segunda parte: subirão com asas como águias. Que promessa linda do Senhor. Primeiro é a de voar. Vão ter situações, vão ter dificuldades em que a força que o Senhor vai te dar para aquele momento, para aquela situação, é uma força onde você vai voar acima daquela dificuldade. Você vai passar por ela lá no alto. Literalmente você vai avistar aquela dificuldade, aquela circunstância lá embaixo. E ela não vai te paralisar. Ela não vai paralisar o que Deus confiou a você viver e fazer até que viva. Alguém entendeu o que eu disse? Que você vai voar acima da dificuldade que você está atravessando? Não sou eu quem digo. A palavra do Senhor no livro de Isaías 40, verso 31. Não são falácias. É a palavra viva do Deus vivo, eterno, que não se cansa e nem fica exausto. É desse Deus. É em nome dele que eu estou falando. Para momentos diferentes, receberemos forças diferentes. Para voar com asas como águias, receberemos forças para voar acima das dificuldades que enfrentaremos. E a seguir nós temos: voam alto como águias, ponto vírgula, correm e não ficam exaustos. Vai chegar a dificuldade, a situação em que você vai ter o vigor necessário, a força necessária para imprimir o ritmo de uma corrida e correr como um bom corredor. Aleluias. Sim, em momentos você vai voar acima delas. Há momentos em que você vai receber a força que você precisa para manejar, para correr, para subir, para descer e não se sentir cansado. Porque Deus te deu a porção de força para correr. Deus te deu a porção de vigor para correr, para se movimentar, para se articular no meio daquela circunstância, no meio daquela dificuldade, não ser paralisado, ser fortalecido, ser renovado, correndo enquanto é fortalecido, correndo enquanto é reanimado, enquanto é renovado, correndo enquanto tudo ao seu redor pode estar desabando. Mas a força para aquele momento virá sobre você, para que você faça aquilo que é necessário, de acordo com a vontade do Senhor, com a palavra do Senhor. A seguir, nós temos os que andam e não se cansam. Em algumas versões, não se fatigarão. A maior parte da nossa vida, amados, é caminhada. Fala para o seu irmão, caminhada. Ninguém consegue correr o tempo todo, ninguém consegue voar o tempo todo. Mas vai ter hora que tu vai correr, com a força que Deus vai mandar para correr, e não vai se sentir cansado. Tem hora que você vai voar alto como água e vai ser sucesso, só por cima da tempestade, só olhando ela lá do alto. Mas a maior parte do tempo nós precisamos ter a consciência de que é caminhando que nós passamos. Mas a promessa do Senhor não é que nós caminhemos desfalecidos, caminhemos morrendo, caminhemos nos arrastando. Não, é sem se cansar. Glória a Deus! É caminhar e não se sentir cansado. Meu Deus, como eu preciso rever a minha vida, porque eu tenho me sentido muito cansada, igreja. A minha caminhada tem me cansado um bocado, mas hoje, graças a Deus, eu recebi aqui a porção que eu precisava para ajustar algumas coisas. É andar e não se cansar, queridos. É fazer uma caminhada
descansando no Senhor, sendo renovado por Ele dia após dia. Essa caminhada que está te deixando cansado assim, você está fazendo com quem? Dirigido por quem? Para onde? Por si próprio? Pelas próprias opiniões, convicções, crenças? Ou caminhando na direção do Deus que não se cansa, que não se fatiga, que não fica exausto? Essa força que nós precisamos para andar e não nos sentir cansados é a força que vai nos fazer perseverar, que vai nos fazer continuar, que vai nos fazer, como o tema dessa ministração, não desistir no meio do caminho. É a força que nós precisamos para, de repente, só ficar naquele lugar naquele dia, para só ouvir aquela palavra naquele dia, para só receber aquela oração naquele dia, ou para só entregar aquela oração de uma frase, de uma palavra, de algumas lágrimas, de um brado. É a força necessária para você não desistir no meio do caminho, para você não desistir do seu chamado, para você não desistir das promessas que estão de pé da parte do Senhor para a sua vida, e só você tem o poder de anulá-las, de não vivê-las, porque Ele não vai obrigá-lo a vivê-las. Não vai. Sabe que a promessa de caminhar e não se cansar é porque é a que nós mais vamos utilizar, é porque ela representa a maior fatia da nossa existência aqui. E se nós não chamarmos o Senhor para o lugar que é dele nessa caminhada, a gente não vai conseguir ir adiante. A gente não vai conseguir nem acessar a porção de força para que a gente voe, para que a gente corra, porque às vezes a gente não está conseguindo nem caminhar sem se cansar com o Senhor. Muitas vezes nós não conseguimos sequer caminhar sem nos cansarmos. Eu trouxe uma ilustração do agricultor e uma planta, uma semente. Quando o agricultor põe uma semente por muitos dias na terra, ele vai plantar o terreno, ele preparou o adubo e ele lançou a semente. No dia seguinte já tem uma planta lá? Não. Dependendo da semente, então esse tempo vai ser bem mais longo. Mas vai levar uns dias até que seja visível um brotinho ali em cima. E o que é que acontece na ilustração? Debaixo da terra tem um movimento imenso acontecendo, para que dali a alguns dias nós possamos ver um brotinho saindo da terra, emergindo em meio àqueles grãos de terra, de adubo. Mas para que aquele grãozinho, para aquele brotinho ali aparecer, lá embaixo, o exercício do solo, da semente, da água, do sol, do ar, para que as raízes cresçam, se desenvolvam, se consolidem, se acomodem e tenham nutrientes suficientes para que do lado de fora, onde será visível aos olhos do agricultor e das pessoas, um frutinho apareça, um brotinho surja. Sabe, comigo, com você, com Deus, é exatamente assim. Nós somos essa sementinha em cima da terra. E esse movimento, ele está acontecendo interiormente. Essas raízes estão sendo criadas, elas estão sendo desenvolvidas, ou não estão, quando deveriam estar. Para que depois esse fruto ele possa despontar. Para que depois o Senhor possa vir com aquela fome que Ele falou aos nossos corações há meses atrás, procurando um fruto para alimentar-se, e Ele ache algo, Ele encontre fruto. Sabe, a nossa vida aponte, a nossa vida seja o testemunho, os nossos frutos falem por nós. Mas para que os frutos surjam, esse trabalho interior, esse trabalho das raízes, das curas internas, da maneira correta de se relacionar com o Senhor, de lidar com o seu cansaço, com a sua exaustão, com quem Deus é, com o que Ele te confiou fazer, precisa estar acontecendo lá dentro. E precisa acontecer da forma correta, senão não vai haver fruto, senão o brotinho não vai despontar, não vai conseguir transpor a camada de solo, não vai conseguir. Nós somos como essas sementes. E nós não podemos e não devemos desistir da caminhada. Eu e você temos uma fonte inesgotável de força, de poder, de graça. E a gente, às vezes, não faz esse exercício de ir lá e dizer: Senhor, hoje eu estou cansada. Eu vim aqui descansar.
Hoje eu preciso que o Senhor renove as minhas forças. Hoje, por favor, se for o momento de voar, manda logo essas asas, que eu quero ir lá para cima da tempestade, só ver tudo acontecendo lá embaixo. Se for para eu correr, eu preciso de um vigor sobrenatural, porque eu não estou aguentando nem me segurar em pé. Mas se for só para eu ficar aqui sentadinha, dizendo para o Senhor como eu estou me sentindo e sendo renovada enquanto digo, e permanecendo onde o Senhor me mandou ficar, e fazendo o que o Senhor me mandou fazer, com a minha pouca força, que o Senhor me acrescente, porque o Senhor diz que acrescenta, que o Senhor dá força ao que não tem, não é ao forte, é ao fraco. Eu preciso descansar, eu preciso lançar aos seus pés todo o meu cansaço, toda a minha fadiga. Quando nós fazemos isso, uma porção de força é liberada sobre nós. A palavra diz isso. Uma porção de força. No verso 28. Será que você não sabe, nunca ouviu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Verso 29. Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Esse é o momento. Esse é o momento de você lançar a sua fraqueza aos pés do Senhor, para que o vigor que Ele dá àquele que está sem força, venha sobre mim e sobre você. É nesta hora que Ele nos dá a força que é necessária para aquela circunstância. E lembre-se o tópico 3. Ele dá forças diferentes para momentos diferentes. Então, se essa circunstância, se esse momento que você está atravessando é o momento de você receber a força para voar alto como águia, você vai recebê-la hoje. O Senhor nos trouxe aqui para isso. Se é o momento de você receber o vigor para continuar correndo mais um pouco, você também vai receber. Mas talvez muitos de nós hoje só chegamos aqui para receber essa força para poder permanecer aqui. Para conseguir vir domingo, para conseguir ir amanhã à célula, para conseguir estar aqui na quinta-feira orando, para conseguir no nosso lar abrir a palavra, orar, ler, meditar, conversar com o Senhor, sentir a presença do Senhor perto de nós. Talvez hoje você só precisa dessa força. Talvez hoje não é nem o dia de você ganhar aquela força de voar como águia. É o dia de você pegar essa forcinha de continuar exatamente onde você está. Mesmo que aos seus olhos você acha que está paralisado. É o momento de você vir hoje realinhar e esperar no Senhor da forma correta. Fazendo enquanto espera. Acontecendo enquanto espera. Porque é assim que Deus trabalha. Nós não estamos vendo as raízes sendo forjadas em nós. Mas o Senhor está trabalhando em nós com cada circunstância que nós estamos atravessando. Mesmo que nós não estejamos entendendo. E é isso que nós precisamos sair daqui hoje conscientes. Mesmo quando eu não entendo, o Senhor está trabalhando. Mesmo quando eu não entendo, o Senhor está fazendo. E mesmo que eu não venha a entender, Ele continua sendo Senhor. Continua sendo insondável na sua sabedoria. Continua sendo fonte de força inesgotável. Todas as vezes que eu e você precisarmos. Não vai ter um dia sequer que eu e você precisemos de força para suportar alguma coisa que nós não a encontremos em Deus. Não vai ter um momento que o Senhor vai estar exausto demais, que Ele fortaleceu gente demais, que Ele não vai poder entregar a mim e a você, se esperando nele corretamente a porção de força que nós estamos buscando, esperando e pedindo. Porque aquele que pede, recebe, a palavra dele diz. Sabe, você só precisa pedir força ao Senhor, pedir renovo ao Senhor, pedir que Ele fortaleça a sua vida, pedir que você tenha a força necessária para não desistir no meio do caminho. Porque Ele não se alegra dos que desistem. Ele não desiste de nós nunca. E Ele não tem alegria em quem desiste. Amém? Vamos nos colocar de pé nesta noite, em nome de Jesus. Vamos entregar ao Senhor todo o nosso cansaço, toda a nossa ansiedade. Senhor, nós oramos, Pai, a Ti. Nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra.
Nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor é o Deus que cuida de nós. O Senhor é o Deus que se importa conosco. O Senhor é o Deus que não quer ver nenhum de nós desistirmos. Desistirmos, Senhor, da nossa fé. Desistirmos, Senhor, de continuar aquilo que o Senhor nos convocou para fazer. É um privilégio tão grande o Senhor poder contar conosco, mesmo sendo tão fracos, mesmo sendo tão imperfeitos, mesmo desanimando na primeira dificuldade. Mas o Senhor ainda assim conta conosco. E conta, Senhor, não com a nossa força, mas com a Tua força em nós. Conta se dispondo a nos dar todos os dias a porção de força que nós precisamos. Todos os dias o renovo que nós precisamos, à medida que nós buscarmos, à medida que nós crermos, à medida que nós esperarmos em Ti. Nos ajuda a esperar em Ti da maneira correta. Perdoa, Senhor, as vezes que as nossas inclinações nos levaram a esperar em nós mesmos, a esperar em outras pessoas, a esperar em coisas, a esperar na nossa própria força, quando nós deveríamos estar esperando no Senhor. Perdoa a Tua igreja nesta noite. Perdoa, Senhor, pelas vezes que esperamos errado. Perdoa pelas vezes em que queríamos voar, quando só deveríamos permanecer caminhando. Perdoa-nos pelas vezes que quisemos correr, e o Senhor já tinha liberado a porção para voar sobre as águas, sobre as tempestades, sobre as dificuldades. Perdão pelas vezes em que não soubemos aplicar da maneira correta a força que nos foi liberada do alto. Perdoa pelas vezes que desprezamos e rejeitamos essa força disponível para nós. Por orgulho não chegamos aos Seus pés e entregamos o nosso cansaço da maneira correta. E saímos, Senhor, destilando esse cansaço com palavras duras, palavras ferinas, causando, Senhor, feridas nos corações dos nossos irmãos, causando tristeza, causando adoecimento na nossa própria alma. Perdoa as nossas vidas, Senhor, porque nós precisamos do Teu perdão, assim como precisamos da Tua força, Pai. Vem sobre nós nesta noite. Vem trazer o descanso que nós precisamos. Vem trazer o refrigério, Senhor, que nós tanto necessitamos e só encontramos em Ti. Vem tirar dos nossos corações, Pai, toda ansiedade, toda inquietude, Senhor. Que nenhuma incerteza, Pai, que nenhum medo, Senhor, que nenhuma expectativa seja maior do que a oportunidade de esperar ser renovado em Ti, do que ser fortalecido, ser sustentado, guardado pelo Senhor, Pai. Oh Deus, vem encontrar-nos nessa noite. Vem encontrar aqui nos nossos corações arrependimento, Senhor. Vem encontrar em nossos corações o cansaço que há, a fadiga, a exaustão. E como o Deus que não se cansa, que não se exaure, passa, Senhor, tocando cada um de nós nesta noite. Passa deixando sobre nós o Teu renovo. Passa deixando sobre nós da Tua força, Senhor, da Tua alegria, da Tua energia, da Tua paz, para que nós possamos prosseguir, Senhor, a nossa caminhada. Para que nós venhamos, Deus, dizer não todas as vezes que pensarmos em desistir por nos sentirmos cansados. Nos ensina a lidar, Senhor, corretamente com o cansaço. Nos ensina a lidar corretamente, Senhor, com as expectativas frustradas, com a ansiedade, com a inquietude na nossa alma. Nos ensina a aquietá-la aos Seus pés, como nós vimos hoje no salmo de abertura. Nos ensina a dizer à nossa alma para aquietar-se. Nos ensina a adestrar a nossa alma de maneira que ela entenda que o Senhor é o Deus das nossas vidas e que para aqueles que esperam no Senhor, o Senhor renova com asas como de águias. Renova ao ponto de corrermos e não nos cansarmos, de caminharmos perseverantemente, sem considerar desistirmos ou voltar atrás. Aleluias. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado com as nossas vidas e pela Tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluias. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.